nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória, para todo sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu entro em tua presença, Senhor. Oh, Deus amado, reconhecendo que nada posso, que nada sou, Jesus, sem a tua graça, Senhor. Te pedindo, Senhor Jesus, perdoa, Pai, as minhas falhas, meus erros, meus pecados, Senhor Jesus. Te pedindo, Senhor, que o Senhor seja, Deus, comigo, Pai, agora, Pai, neste momento, Senhor. Convido, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor Jesus, para estar aqui comigo, Pai. Oh, Jesus, eu convido a presença do Pai, eu convido a presença do Filho, eu convido a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, e eu peço, Pai, a Ti, Pai, por cada vida, Senhor, que vai entrar, Senhor Jesus, nesta live agora, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, por cada vida, Senhor Jesus, que já se faz presente, aqueles que vão estar entrando, Senhor, ao longo da live, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor, meu Deus amado, venha se fazer presente, Senhor, no lado dos Teus filhos, Deus. Aonde eles estiverem, Senhor Jesus, ouvindo, Pai, esta live, Senhor Jesus, aonde eles estiverem, Pai, agora, Senhor, que a Tua presença, Deus, possa invadir, Senhor Jesus, o ambiente, Pai, a Tua graça, a Tua presença, Senhor Jesus, possa estar, Senhor Jesus, na vida de cada um dos Teus filhos, na vida de cada uma das Tuas filhas, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, fala conosco, Pai, pois nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Senhor, que eu possa ser, Jesus, um instrumento, Jesus, nas Tuas mãos, Pai. Fala conosco, Jesus, nesse dia, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, 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 aleluias. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta primeira hora, Senhor Jesus, do nosso dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta madrugada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu quero ser grata ao Senhor, Jesus, porque nós estamos iniciando, Senhor Jesus. Aleluia. Estamos iniciando aqui, Senhor Jesus, o nosso dia para falar contigo, para ouvir a Tua voz, Pai, para orarmos, Pai, juntos orarmos, Senhor, meu Deus, e eu te louvo, eu te adoro, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e aleluias. Amém, povo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Cleonice. Aleluia. Sou casada com o pastor Ronaldo. Sou mãe de 5 preciosidades. Esse ano vou ser a avó, né, do meu primeiro neto, meu Eric, que está chegando aí. Congrego na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. 11 anos caminhando aí com o Senhor, 11 anos caminhando com Cristo. Amém? Sou serva do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, povo de Deus, hoje nós estamos, né, em mais uma live, mais um dia desse Orando à Meia-Noite, e hoje a nossa live vai falar sobre quebra de maldições. Nós vamos orar por essa área nesse dia de hoje, né? E como eu sempre falo para vocês, como de costume, nós vamos meditar na palavra de Deus, juntos vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, né? E logo após a gente já começa a oração em nome do Senhor Jesus. Eu convido você agora, junto comigo, a abrir a sua Bíblia em Números 23. Aleluia. Pega aí a sua espada, em nome de Jesus. Nós vamos ler juntos, compreender aquilo que Deus, Ele quer falar para nós. Você que está aí do outro lado,
vai compartilhando essa live, né? Convide mais alguém para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Manda aí para mais alguém, poste aí nos grupos, né? Grupo de família, grupo da igreja, para que outras pessoas possam estar aqui conosco também, em nome de Jesus. Vamos lá, Números, seu capítulo 23, aleluia. E nós vamos dar início à leitura no versículo 8, amém? Números 23, livro de Números, seu capítulo 23, seu versículo 8. Eu vou dar início aqui à leitura, amém? Que nos diz assim: mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Agora você vai comigo lá para o versículo 19 do capítulo 23. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Agora vamos comigo também, agora no Números capítulo 24, versículo 9, a parte B do versículo, finalzinho do versículo. Números capítulo 24, versículo 9, finalzinho, parte B, finalzinho do versículo que diz: sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Essa passagem aqui, Igreja do Senhor, é uma passagem onde Balaão, ele vai amaldiçoar o povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito, o povo escolhido pelo Senhor. Ele vai ali por 3 vezes, né, tentar amaldiçoar aquele povo. Só que todas as vezes que ele chegava ali para amaldiçoar, o próprio Deus colocava na boca dele palavras de bênção. Toda vez que ele iria chegar ali para trazer uma palavra, né, ao contrário, Deus não permitia. E aí, aqui ó, no versículo 8 do capítulo 23, acabei de ler para vocês, está falando assim: mas como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Então, quando nós nos deparamos, irmãos, com esta palavra, os filhos do Senhor, aqueles que estão buscando a presença de Deus, né? Eles têm essa promessa aqui. Eles têm uma cobertura, vamos dizer assim, tem uma cobertura espiritual sobre a vida dos que buscam ao Senhor Jesus. Porque está falando assim, Deus, ele já abençoou. Se ele já abençoou, não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale nada contra as nossas vidas, porque nós já estamos abençoados por Deus. E Deus, ele usa, até mesmo aqui como o Senhor fez aqui, usou a boca do inimigo, a própria boca do inimigo para abençoar o povo, né? Então, muitas das vezes as pessoas entram, né, pensa assim: ai meu Deus, minha vida tá amaldiçoada, eu não ando para frente, deve ser uma obra, deve ser isso, deve ser aquilo. Eu venho te dizer para você que se você tá servindo a um Deus vivo, se você tá pelejando, se você sabe tá ali buscando a presença do Senhor, não vale encantamento, não vale palavras ao contrário sobre a sua vida, porque o Senhor já abençoou. Aquilo que o Senhor abençoa, o mal não toca.
aquilo que o Senhor abençoa, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Senhor abençoa, o mal não pode, o mal não tem força para amaldiçoar, mas você precisa estar debaixo desta promessa. Você precisa estar debaixo, você precisa estar buscando, você precisa estar constantemente na casa do Senhor, você precisa, né, praticar as práticas espirituais, orando, jejuando, indo para os cultos, sabe, para que você possa ser protegido por Deus. Outra palavra que eu quero trazer também aqui para os irmãos, fica em Gálatas, que é mais uma vez assim, Deus confirmando esta palavra. Gálatas, o seu capítulo 3, o seu versículo 13. Vai procurando aí em nome de Jesus. Gálatas, cartas, né? Gálatas, seu capítulo 3 e o seu versículo 13, que nos diz: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, quando uma pessoa ele era morte de cruz, como foi feito com Jesus Cristo, ele era ali, se tornava maldito. E Jesus, ele fez isso por nós. Ele morreu na cruz, se fez maldito para que nos pudesse nos abençoar. Então Jesus, no ato de cruz dele, no ato do Senhor que ele fez de cruz, toda a maldição que ia cair sobre as nossas vidas, ele levou sobre si naquela cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a igreja precisa, eu e você precisamos aprender que contra nossas vidas não vale encantamento, não vale feitiçaria. Não fique pensando, tem muita gente, muitas pessoas que aparentemente assim diminuem o poder do nosso Deus. Sabe, às vezes coloca Satanás, as obras malignas lá em cima, dá muito ibope para Satanás, sendo que na verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor se fez maldito para nos abençoar. E a primeira leitura que eu fiz com os irmãos aqui: como posso amaldiçoar o povo que Deus não amaldiçoou, o povo que abençoado está? Então eu declaro nessa noite, nessa madrugada, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha família, sobre a sua família, que nenhuma maldição nos alcançará, nenhuma palavra ao contrário, nenhuma seta maligna vai nos atingir, porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro e nós somos um povo abençoado. Esta palavra já foi decretada, aleluia, sobre as nossas vidas. Nós somos um povo abençoado e ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou. E o Senhor, mais uma vez, pela palavra dele, que ele falou, acabou de falar com nós aqui em Gálatas, ele se fez maldito para nos abençoar. Então, nessa noite agora, nós vamos juntos, unidos, orarmos ao Senhor Jesus. Orarmos ao Senhor Jesus. Vamos unir a nossa força, eu daqui, você daí. Vamos nos unir e a gente vai orar ao Senhor Jesus. Como de costume eu falo para vocês, aqueles que sentirem, irmãos, de se colocar de pé. Hoje, como é oração de guerra, irmãos, eu vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé. Que você possa ficar de pé dentro da sua casa, que você possa ficar com as suas mãos levantadas. Eu não vou conseguir estar aqui, irmãos, justamente por causa da câmera, né? A posição que nós colocamos a câmera aqui. Senão eu também iria fazer esse ato com vocês em pé. Mas enquanto eu estou aqui intercedendo pela vida dos irmãos, vocês vão estar dentro da casa de vocês, decretando,
sabe? Se você estiver perto dos seus filhos, põe a mão nos seus filhos, põe a mão no seu esposo, põe a mão, sabe? Vai passando em cada canto da sua casa e declarando, aleluia, juntamente comigo, que nenhum mal atingirá a sua casa. Nenhum mal atingirá a sua casa, porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale macumbaria, não vale, não tem, aleluia, nada nesse mundo que é mais poderoso do que a mão do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, te convido a orar comigo. Vou pedir para o pastor agora aumentar o volume. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui também para, né, ajudar aqui. Então você na sua casa aí, nesse momento se posicione, que agora é guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos guerrear agora em oração. Os guerreiros da madrugada, aleluia. Foi o título que o Senhor me deu, né? Por esses dias, guerreiros e guerreiras da madrugada. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 papai. Oh, Jesus, obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, Senhor, meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, Jesus. Eu te engrandeço, Senhor Jesus, por esse momento, Senhor, meu Deus, por mais esse dia, Senhor, a qual junto, Pai, com seus filhos eu vou estar, Senhor, guerreando agora em oração, Pai. Obrigada, Senhor, por esse esclarecimento, Senhor, da tua palavra, Jesus. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, sobre a tua palavra, Senhor Jesus, eu declaro, Pai, sobre a tua palavra, Senhor Jesus, eu declaro, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, meu Pai amado. Não vale, Senhor Jesus, nenhum encantamento, nenhuma obra maligna, Senhor. Deus amado, Deus querido, o Senhor, Pai, é aquele que abençoa, Pai. Jesus, amado Senhor, se fez maldito para nos abençoar, meu Pai. Oh, Deus eterno, Deus querido, Pai. E eu, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus, quebro agora, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor, toda maldição lançada, Pai. Toda maldição lançada, Senhor Jesus, contra, Senhor, as nossas vidas, contra, Senhor Jesus, da nossa casa, contra a vida, Senhor, dos nossos esposos, contra a vida, Senhor, das esposas, contra a vida, Senhor, dos nossos filhos, Pai, dos nossos netos, da nossa geração. Deus, contra, Senhor, a vida, Senhor Jesus, das nossas noras, dos genros. Deus amado, Deus querido, não vale, Pai, aleluia, nenhum encantamento, Senhor, meu Pai, nenhuma obra de feitiçaria, Jesus, nenhuma obra, Senhor Jesus, de macumbaria, meu Pai. Oh, Santo Deus de Israel, nós fomos comprados, Labassubiandecaria, Ramandaria Suriandecantaramanai, nós fomos comprados pelo teu sangue. Nós fomos comprados pelo teu sangue, Jesus. Oh, meu Deus, nós somos um povo abençoado. E o Senhor, meu Deus, quando abençoa o teu povo, Senhor Jesus, não há quem, Senhor Jesus, venha para nos amaldiçoar, Pai. Toda palavra, Jesus, ao contrário, é lançada sobre as nossas vidas, Pai. Não tem poder, Jesus, não tem poder. Jesus amado, todo dardo inflamado do inimigo contra as nossas vidas, Deus, não tem poder, Jesus, não tem poder, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, Deus da verdade, Leão da tribo de Judá, Pai. Deus, eu venho apresentar, Senhor Jesus, todas, Pai, todas as áreas da nossa vida, Senhor.
Jesus, no longo desta semana, Senhor, nós trabalhamos, Pai, em algumas áreas específicas, Senhor. E nessas áreas, meu Deus amado, eu peço, Pai, quebra mesmo, Senhor. Quebra, Senhor, meu Deus, todo mal, toda maldição, Senhor Jesus, hereditária, toda doença hereditária, Senhor Jesus, caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, meu Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, nós vamos, Senhor Jesus, fluir, Pai, na nossa vida espiritual, Pai. Nós vamos, Senhor Jesus, fluir, Pai. Foi a primeira área, Senhor, meu Deus, aonde o Senhor, aleluia, preparou para que a gente pudesse orar, Senhor, meu Deus. Então, Senhor Jesus, todo aquele peso, todo aquele cansaço, meu Deus, toda aquela preguiça, Pai, caia por terra hoje. Tudo aquilo que veio, Pai, para que o teu povo não conseguisse buscar a presença do Senhor, nós neutralizamos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós neutralizamos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Deus amado, toda maldição lançada, meu papai, aleluia, sobre a nossa família, Deus. Jesus, neste momento, Senhor, nós apresentamos em tuas mãos, papai, os nossos familiares, Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus, alcança a nossa parentela, Pai, os de longe, os de perto, Senhor Jesus, os mais novos, os mais velhos, Pai, toda maldição seja quebrada, anulada agora, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor. Maldições, Senhor Jesus, de vícios, papai. Oh Deus, nós quebramos agora, Pai, toda maldição, tudo aquilo que foi lançado, para que vidas, Pai, viessem ficar aprisionadas, Senhor, no vício, Senhor, do alcoolismo, no vício, Senhor, das drogas, no vício, Senhor, agora desses jogos, meu Pai amado, de tigrinho, Pai. Quantas pessoas perdendo, Senhor Jesus, aleluia, até a sua própria vida, meu Deus amado. Quebra agora, Senhor, toda maldição, todo vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra agora, Pai, que este homem, que esta mulher, Senhor, que está neste vício, vício, Senhor, da pornografia, meu Deus amado, toda maldição, tudo aquilo, Senhor, que foi vindo, Senhor, de parentes, foi vindo, Senhor, da mãe, do pai, Senhor, meu Pai, toda essa maldição hereditária, Senhor, meu Deus, toda doença, Senhor Jesus, hereditária, meu Pai, nós repreendemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós também, Senhor Jesus, oramos, Deus, aleluia, pela nossa saúde, Senhor. Quebra toda maldição lançada, Senhor, na nossa saúde, Deus. Dá saúde ao teu povo, Pai. Daquilo que veio, Senhor, como maldição, Senhor, sobre as nossas vidas, toda aquela, Senhor, doença que fala, Senhor, que o pai tem, a mãe vai ter, o filho vai ter, Senhor, nós repreendemos, meu Pai, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, repreendemos, o teu sangue é poderoso sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Oh Deus, não vale, Senhor Jesus, nenhuma palavra de maldição, anulamos pelo poder que há no nome do Senhor toda a palavra de maldição, tudo aquilo que vem, Senhor Jesus, na área, Senhor Jesus, da saúde, papai, da saúde ao teu povo, da saúde, Senhor Jesus, a nós, Pai, quebra, 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 Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda maldição, Senhor, lançada, Senhor Jesus, sobre as nossas finanças, Jesus, nós quebramos agora, anulamos agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, iremos, Senhor, ser prósperos, iremos, Senhor, ter para compartilhar, iremos ter, Senhor, para doar, Senhor Jesus, aleluia, nossa casa, Senhor Jesus, vai ter fartura, nossa mesa vai ter fartura, Pai, toda maldição lançada,
lançada, Senhor, meu Deus, aleluia, nas finanças, meu Senhor. Quebra, papai, quebra agora, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que muitas das vezes, Pai, trabalha, Senhor Jesus, e não vê, Senhor Jesus, o dinheiro. Homens, meu Senhor Jesus, que tem trabalhado, Senhor, e quando chega, meu Senhor, meu Deus, na hora, Senhor, de receber, não tem. A esposa, Senhor Jesus, muitas das vezes não pode nem contar, Senhor, meu Deus. Oh, Jesus amado, este demônio nas finanças, Senhor, meu Deus, esse devorador, Pai, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós repreendemos, Pai amado, esta maldição na vida financeira, Pai. Em nome de Jesus, prospera, Senhor Jesus, o teu povo, Pai. Deus, toda maldição, Senhor Jesus, lançada, Senhor, na área sentimental do teu povo. Oh, Deus amado, na área sentimental, pessoas, meu Deus amado, que decretaram e falaram: dessa pessoa não vai ser feliz. Se essa pessoa não estiver comigo, não vai ser feliz, Pai. Tá repreendido, Jesus. Tá repreendido, Pai, toda esta palavra, toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, simpatia, Deus. Meu papai amado, nós repreendemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo toda maldição, toda amarra, toda maldição, Senhor, lançada, Senhor, meu Deus, na área sentimental, meu Pai amado, do teu povo. Seja quebrado, seja aniquilado agora pelo poder que há no nome do Senhor. Nós somos um povo liberto, nós somos um povo restaurado, nós somos um povo abençoado, Senhor. Todas as áreas da nossa vida, Senhor. Oh, Jesus, vem abençoar, vem abençoar, vem abençoar, vem abençoar todas as áreas da nossa vida. Seja abençoada, Pai. Jesus, assim como o Senhor usou, Pai, a boca do inimigo, Pai, Balaão, Pai, assim como o Senhor usou a boca do inimigo, Pai, quando ele foi proferir, Senhor, ali por 3 vezes, Deus, uma palavra de maldição contra o povo de Israel, por 3 vezes, Senhor, quando ele lançou aquela palavra, o Senhor abençoou, o Senhor colocou, Senhor, na boca de Balaão, Senhor, palavras de bênção para o povo de Israel, Deus. Todas as vezes, Pai, que o inimigo, Jesus amado, aleluia, quiser usar vidas, Pai, boca, Senhor, de pessoas para nos amaldiçoar em alguma área da nossa vida, ao invés deles conseguirem proferir, Pai, palavras de maldição, eles venham proferir, Pai, palavras de bênção, porque o Senhor vai colocar palavras de bênção, Senhor, na boca, Pai, daqueles, Deus, que querem nos caluniar, na boca, Senhor, daqueles que querem nos defamar, na boca, Senhor Jesus, daqueles, Pai, que querem lançar maldições sobre as nossas vidas, Pai. Ramanda suriande cantarabas, suriande carabas. Ramanto que narabas, suriande ramaya, suriande cantaramácia. Jesus amado, Jesus, Jesus, Jesus. Deus amado. Aleluia, aleluia, Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes agora, Pai. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Oh, Senhor, meu Deus, aqueles que estão, Senhor Jesus, no mundo da criminalidade, Senhor, meu Deus. Aqueles, papai amado, aleluia, que tem o prazer, Senhor, de roubar, de sequestrar, de matar, Senhor. Quebra essa maldição agora, agora, papai, agora. Ramanda suriande cantaramanácia. Talvez, Senhor, foi uma palavra decretada, Senhor, na infância. Talvez, Senhor, meu Deus, até mesmo no ventre da mãe. Foi decretada uma palavra maldita, Senhor. Mas nós, nesta noite, Senhor, neutralizamos, anulamos toda palavra maldita. Ai, assuriande cantarabassuriande ramandacai. Meu Deus e meu Pai, aleluia.
aleluia. Oh Jesus, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo curado, sarado, nós somos, declare isso para você nessa noite, aleluia. Declare para você mesmo, aleluia. Fala, eu sou, bata no seu peito, declare em forma de oração: eu sou abençoada, a minha descendência é abençoada, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, as minhas finanças é abençoada. Vai falando aí as áreas, aleluia, da sua vida, vai falando aí, vai dizendo: é abençoada, aleluia. Os meus filhos são abençoados, a minha geração, netos, bisnetos, tataranetos, arabassuriandecai, as minhas noras, Jesus, é abençoadas, ramandassuriandecantarabasuriandecaia. Oh Jesus, os meus pais são abençoados, os meus irmãos são abençoados, meus sobrinhos são abençoados, meu Pai, aleluia. Toda maldição seja quebrada, seja aniquilada, toda maldição, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, vai restaurando, Senhor, as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, abençoa, papai, abençoa. Somos um povo abençoado, somos um povo abençoador também, Senhor Jesus. Nós não queremos, Senhor, só a bênção para nós, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, que a bênção alcance, Senhor Jesus, os nossos também, Jesus. Oh Deus, oh Jesus, santo, 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 Pai. Talvez, Senhor Jesus, tenha vidas, Pai, que está correndo aí, Jesus, para trabalhar, Senhor, e não consegue uma porta de emprego. Jesus amado, porque, Senhor, muitas das vezes foram lançadas palavras ao contrário, as palavras de maldição nesta área, Jesus. As portas se fecharam, mas nós declaramos, Pai, portas abertas agora. Nós declaramos, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, portas abertas agora. Portas abertas agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que estava travado no reino espiritual seja destravado agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, assim, Senhor, meu Deus, como quando Daniel, papai amado, travou, Senhor Jesus, aquela oração, foi 21 dias, Pai, de oração, mas a tua palavra fala que desde o primeiro dia que Daniel aplicou o seu coração em orar ao Senhor, desde o primeiro dia o Senhor ouviu a oração de Daniel, mas houve, Senhor, guerra, Senhor Jesus, no céu, no sobrenatural, meu Pai amado, houve guerra, Senhor, meu Deus, Jesus amado, toda a guerra, Senhor, travada no reino espiritual, Jesus, agora destrava, tudo aquilo, Senhor, que está travado, toda a bênção, Senhor, retida, meu Pai, ai, 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 rabassuriande carabas, ramandassuriande cantaramanasuriande ramandassiaria candaramanai, meu Pai, toda a bênção retida, Senhor, meu Deus, envia, Senhor, o anjo de guerra, o anjo Miguel, Senhor, assim, Jesus, como o Senhor enviou ali, Senhor Jesus, nesta passagem citada agora de Daniel, Pai, envia, Senhor, os anjos de guerra, anjos de combate, anjos de luz, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas e venha guerrear por nós, Pai, guerreia, papai, pela nossa casa, pela nossa família, guerreia, Senhor, meu Deus amado, meu Deus poderoso, toda a bênção retida no reino espiritual, Senhor, meu Pai, abençoa o teu povo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ora mando suriande cantarabassuriande candaramanassia. Ora manda suriande cantaramanaia subiande cai. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado. Oh Espírito Santo de Deus, todas as nossas áreas, Senhor, todas as áreas da nossa vida, Pai, venha ser abençoada, Jesus. Aleluia. Todas as áreas, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e aleluias. Amém, povo de Deus.
Aleluia, quantos creem assim? Quantos creem nesta palavra? Quantos creem, aleluia, que nós somos um povo abençoado? Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre as nossas vidas não vale nenhuma palavra de encantamento, nenhuma palavra de maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças. Todas as áreas da nossa vida estão sendo abençoadas pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero dizer aqui aos irmãos e às irmãs que até aqui o Senhor nos ajudou. Meu Deus, como Deus é lindo, como Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. Amanhã, irmãos, nós vamos estar aqui novamente. Só que amanhã o nosso propósito, irmãos, é o propósito de agradecimento. Eu quero falar para você entrar amanhã na live. Não seja como aqueles 9 leprosos que só queriam a bênção. Quando chegou a hora de voltar para agradecer, só um voltou agradecendo e louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Então amanhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, é o último dia desta campanha que nós fizemos, né? Só que vai ser de agradecimento, irmãos. Nós vamos agradecer ao Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós durante esses dias de oração à meia-noite. E talvez você esteja aí do outro lado e você não recebeu ainda a sua bênção. Mas já agradeça ao Senhor. Sabe, seja grata ao Senhor. Você pode, ao longo dessa semana, não ter recebido aquilo que você pediu ainda. Mas agradeça ao Senhor antes de chegar nas tuas mãos. Seja grata ao Senhor. Então amanhã eu convido você para estar aqui à meia-noite nesse propósito e juntos nós vamos agradecer ao Senhor Jesus. Deus foi muito bom conosco, irmãos. Deus foi muito maravilhoso conosco ao longo desses dias, né? Nós oramos pela vida espiritual, oramos aqui, né, pela nossa família, oramos pela nossa saúde, oramos pela nossa vida financeira. Aleluia, louvado seja Deus. Oramos pela nossa vida sentimental. E hoje, quebra de maldições. E amanhã nós vamos agradecer. Nós vamos ser gratos ao Senhor Jesus. Já falei para vocês, na próxima semana, nosso horário de oração vai ser 3 horas da manhã. E nós vamos orar na terça, na quinta e no sábado, às 3 horas da manhã. Vou continuar orando aqui, pedindo a Deus, perdão, igreja, pelos temas. Quando eu oro assim, irmãos, e Deus manifesta a cura, a libertação, eu fico com muita ânsia, eu fico arrotando muito, né? E eu creio que o Senhor, Ele entrou, irmãos. Eu já ouvi alguns testemunhos, alguns relatos, né, de cura, de libertação durante essa semana. Eu tenho bênção para contar para os irmãos. Não vou contar ainda, porque não concretizou a minha bênção. Eu preciso que esteja, né, concretizada totalmente, mas algo que eu estava precisando muito, muito, muito. Aleluia, o Senhor, Ele entrou, aleluia. E depois a gente vamos compartilhar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, na semana que vem, irmãos, semana que vem, se prepare. Ponha seu reloginho aí para despertar. Esteja aqui, 3 horas da manhã. Vamos orar juntos, né? Como eu falei ontem para os irmãos, às vezes a gente sozinho, a gente não consegue. Mas a gente sabendo que tem mais um irmão, mais outra irmã, né? Ali orando, né? A gente tem força. Né? E você não vai nem sair da sua casa, você vai estar dentro da sua casa, no seu conforto, né? Às vezes até debaixo da sua cobertinha. Só ligue aí 3 horas da manhã, pegue a sua Bíblia ali e vamos juntos orar. Marca aí, terça-feira, quinta-feira da semana que vem e sábado, às 3 horas da manhã.
Amém? Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês. Eu peço que vocês, irmãos, vão compartilhando, sabe, essa live. Você que ainda não é inscrito no canal, não segue ainda, comece a seguir, comece a divulgar, né? Porque a gente sempre vai estar aqui trazendo uma oração, trazendo uma palavra, trazendo um testemunho. Sempre a gente vai estar aqui. Então eu peço assim, se você foi edificado durante esses dias, se Deus falou com você, não queira só isso para você. Tudo que é bom a gente quer compartilhar com outras pessoas. Então ajude a divulgar. Fale para as pessoas assim, olha, você que está precisando de oração, a pastora está fazendo ali, né, as campanhas na madrugada, vai ter dia que é meia-noite, vai ter dia que vai ser 3 da manhã, vai ter dia que a gente vai fazer devocional às 6 da manhã, e assim a gente vai indo crescendo na graça e no conhecimento juntos. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Fiquem com Deus. Que Deus venha guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. E amanhã temos mais. Outra coisa que eu quero falar para você aí. Amanhã na Igreja Remanescente de Cristo, Templo de Adoração, às 18 horas, culto da mocidade. Vai lá. Vamos adorar, convide mais um jovem aí, se você vê hoje, irmãos, hoje, às 18 horas, vai ter o culto, aleluia, da mocidade, adolescentes e jovens, né? Convide, chame um parente, fala, vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, vai ser coisa linda que o Senhor tá preparando aqui. Olha, Deus tem falado comigo, tem ministrado uma palavra ao meu coração muito forte. Não é porque vai ser eu que vou ministrar não, viu? Mas aquilo que o Senhor está gerando no meu coração é algo assim surpreendente. Então vai lá ser edificado pela palavra do Senhor Jesus. Vai lá não para ver a pastora Cleonice, não vai lá não para ver a mocidade, mas vai lá na Igreja Remanescente de Cristo, Templo de Adoração, porque o Senhor se faz presente naquele lugar. Você entra de uma forma e sai de outra. Você entra abatido, sai alegre. Você entra enfermo, sai curado. Porque lá nós temos a presença de Deus. Aleluia. É Ele, é tudo para Ele, tudo para a honra e glória dEle. Então vai lá, convide mais um. Você aí vê um jovem, um adolescente, chame lá. Fala que vai ter um encontro lá às 18 horas. Hoje, amanhã não, hoje às 18 horas. Culto com a mocidade. Amém? Beijo, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo.